Ei, acho que meus olhos vão desmoronar. Gemidos angustiados vinham daqui e dali. Foi na medida em que todos pegaram e comeram os sanduíches e o chá preto que as criadas prepararam sem uma única reclamação desta vez. Rei da Morte. A bruxa responsável pelo grupo Romance não era exceção. Eu posso entender como aquela constelação se sente. Hã? Estou falando sobre esses apocalipses. Todos eles foram interrompidos na cena do clímax. A bruxa parecia exausta. Assim que a líder feminina confessa ao líder masculino, o meteoro desce. Assim que eles deram as mãos e se beijaram, os alienígenas invadiram de repente. Está tudo bagunçado. Vamos desconsiderar os meteoros, mas por que diabos existem invasões alienígenas em uma comédia de romance da corte? Além disso, disse a bruxa. É ainda pior porque até que seja descontinuado, é tão interessante. O personagem principal é charmoso e até a história é interessante. É que o final é uma porcaria. É uma refeição perfeita, mas quando corto a costeleta do prato principal, parece que algo vai estourar. Não, você não tem que me dizer o que vai estourar. Você não pode ver que estou comendo um sanduíche de tonkatsu agora. Tonkatsu é basicamente costeleta de porco. Oh, eu sinto muito. Rei da Morte. Você está certo, desculpe por não ter cuidado com minhas palavras enquanto você estava comendo. Não, mas devo lhe dizer o que é esse sentimento. Isso tudo está sendo transmitido ao vivo. Bruxa Nin, transmissão ao vivo. Ok. A bruxa riu e fechou a boca. Essa pessoa realmente, mesmo quando ela tentava fazer contato visual com o zumbi gigante caolho um tempo atrás, ela sempre perdia a paciência em momentos estranhos. De qualquer forma, foi um alívio, pois no momento em que terminei a última mordida no sanduíche tonkatsu, a bruxa olhou em volta e aproximou seus lábios do meu ouvido. Que sentimento é esse? Será que os espectadores no meio da Praça da Babilônia prenderão a respiração enquanto assistem a bruxa sussurrar em meu ouvido? Eu mal conseguia respirar quando a ouvi sussurrar. Foi algo que me fez não querer olhar para o sanduíche tonkatsu por pelo menos um mês. Oh, meu Deus! Por favor, me salve! Brilhante está se esforçando ao máximo para salvá-lo. Eu queria que a deusa, que não conseguia nem mesmo salvar seu próprio mundo, simplesmente ficasse em silêncio. Claro, o deus da grande biblioteca também não me salvou. Em vez disso, Deng Gussel, o bibliotecário, sorriu enquanto flutuava no ar. Finalmente, vocês parecem entender a dor que o grande eu havia sofrido. A aparência do bibliotecário era de uma criança. Mas a risada no rosto do Constelação agora não era infantil. Era o sorriso de um gourmet que perdeu o gosto por não poder superar a combinação doce e salgada da vida. Eu não vou esconder isso por mais tempo. Esses 683 volumes de Apocalipses que permiti que vocês tocassem. Mesmo na minha grande biblioteca, eles são grimórios mágicos que possuem um poder particularmente destrutivo. Grimórios mágicos? Isso mesmo. Embora sejam extremamente empolgantes, ao ponto que eles são tão interessantes que os leitores não podem deixar de amar esses livros. A risada do bibliotecário ressoou melancolicamente. Mas é só isso. Mesmo sendo tão interessante, vocês nunca ficarão felizes com isso. Não, é ainda mais lamentável, pois é tão interessante. Porque todos esses grimórios mágicos têm um final de merda. A bruxa engoliu sua saliva. Não me diga que você escolheu apenas esses tipos de livros de propósito? Para infligir a mesma dor em nós. Você pode pensar dessa forma. Essa é a única coisa que posso pensar. Agora, então. Espero que todos vocês caiam neste inferno de livros descontinuados e lutem contra a dor eterna como o grande eu. Vamos! Apressem-se e sofram! O bibliotecário riu. Alguns caçadores tremeram de medo. Você é talvez um demônio? Eu não posso acreditar que você propositalmente nos deixou ler apenas as obras-primas que foram descontinuadas. Você é louco. Isso merece um castigo celestial. Mais tarde, descobriu-se que todos eles tinham originalmente o hobby de ler romances. Eu realmente não sabia,
mas para os amantes de novels, os comentários do bibliotecário eram muito assustadores. Foi então. Ah! Cais, caçador Nin. Eu ouvi uma voz familiar de algum lugar. Quando virei minha cabeça, um dos membros do grupo Fantasia estava acenando com a mão. Por um tempo, me perguntei para quem aquela mulher estava acenando, e logo depois me lembrei de seu rosto. O que é isso? Você não é Sajanin? Sajanin refere-se ao chefe presidente. Uma caçadora, que mais tarde se tornaria mestre do Ministério da Alquimia. A alquimista que me fez um elixir estava aqui. Sajanin também recebeu um título? Isso aconteceu por acaso. Embora seja um título insípido como alquimista. E.R. A alquimista que se tornou uma alquimista sorriu sem jeito. Eu estava um pouco surpreso. A mestre do Ministério da Alquimia já recebeu o título dela? Não importa o quão grande caçadora ela fosse, a mulher na frente dela estava vagando pelas favelas até recentemente. Título. Era um pouco cedo para ela ter feito um feito admirável. Até eu, que estava armado com habilidades de fraude, só consegui obter um título depois de fazer coisas malucas repetidamente, como esperado, conforme o galho é torto, assim cresce a árvore. Conforme o galho é torto, assim cresce a árvore é uma expressão idiomática que significa uma pessoa promissora que se destaca mesmo quando é jovem. Você é realmente incrível, Sajanin. Como você conseguiu um título em tão pouco tempo? Como esperado, meus olhos nunca estão errados. À primeira vista, eu sabia que Sajanin teria sucesso. Fiz um investimento lucrativo. Não. Não sou nada incrível. A alquimista apertou sua mão direita seca. Estou falando sério. Não estou sendo modesto nem nada. Tudo o que fiz foi ficar parada e ganhei um título. O quê? E, eu também não sei o que aconteceu. Alguns dias atrás, de repente ouvi um som, o item que você produziu ajudou a salvar o mundo e recebi um título. Ugh! Eu sinto muito. Você provavelmente está realmente perplexo, certo? Ah! A alquimista parecia não saber do que estava falando, mesmo depois de dizer isso. Mas eu era diferente. Percebi a verdade da situação ao ouvir suas palavras. É por causa do elixir que você fez para mim. A causa foi o elixir que tomei quando estava lutando contra o Rei Demônio. Em minha luta sangrenta com o Rei Demônio, eu senti corretamente os efeitos do elixir. Graças a isso, maximizando meus sentidos, fui capaz de assistir o Rei Demônio balançando sua espada em câmera lenta. Mas o que? Então, em outras palavras, eu a carreguei esse tempo todo. Carregar neste contexto é como termo de jogo. Em outras palavras, nosso MC a carregou usando o item que ela fez, por isso ela conseguiu um título. Era como dar a alguém uma viagem de ônibus sem querer. A alquimista mexeu os dedos porque ela não sabia disso. Realmente o que é incrível não sou eu, mas você, caçador Nin. Ah! Eu deveria chamá-lo de Rei da Morte agora. Rei da Morte Nin é realmente o mais incrível. Até alguns dias atrás, você estava fora do ranking, mas subiu para a terceira posição imediatamente. É uma grande honra, para mim, conhecer alguém como você, Rei da Morte Nin. Eu realmente queria te dizer isso. Ei, o que você quer dizer? Eu apenas tenho boa sorte, só isso. Enquanto ela coçava a nuca sem jeito, a alquimista disse ER e cruzou as mãos atrás das costas. Rei da Morte Nin, se você precisar de alguma coisa, por favor me diga. Enquanto eu puder, vou ajudá-lo em tudo que puder. Uau! O que é isso, essa pessoa? Talvez ela fosse um anjo? Ei, zumbi! Você não pode aumentar os obstáculos um pouco mais para julgar as pessoas como anjos? Senhor Imperador da Espada, estou apenas confiando nas pessoas. Não importa o quanto eu seja traído, não consigo parar de acreditar nas pessoas. Não é meu pecado carregar um coração tão caloroso. Você está falando besteira hoje também. Em inglês, é chamado de som de cachorro-quente. Literalmente, ele disse som de cachorro-quente.
Vamos fingir que não ouvi a última besteira. Já se passaram 4 dias desde que começamos a ler. Finalmente conseguimos ler cada um dos volumes de Apocalipse. Cada caçador anunciou que tinha concluído a leitura. No grupo Romance, recomendamos um total de 4 livros. O grupo SF, Sci-Fi, recomenda 2 livros. No grupo Mistério, cada grupo anunciou sua obra-prima recomendada. Dificuldade moderada. Recompensa adequada. As recomendações que se enquadram nesses 2 critérios foram listadas. Meu grupo Conto de Fadas vai recomendar isso. Embora seja o único livro que tenho. Eu e nosso bode expiatório. Gênero: Conto de Fadas. Nível de dificuldade: Classe A. Limite de jogadores: 2 ou mais. A serialização está suspensa no momento. Introdução: a humanidade deste mundo conseguiu criar uma utopia. Mas uma fonte de energia especial foi necessária para manter a utopia. A fonte de energia necessária eram os gritos de sofrimento de uma criança inocente que não suportava crimes. Embora fosse uma pena, para a felicidade perfeita de 17 milhões de pessoas, uma criança inocente deveria suportar isso, certo? Graças às técnicas de tortura meticulosamente desenvolvidas e aos tratamentos que salvam vidas, cerca de 5 anos de gritos foram arrancados de cada criança. Quanta eficiência! Razão para descontinuação: 118 mil anos se passaram desde a criação da utopia. Eventualmente, todas as crianças inocentes foram usadas. A utopia, que perdeu sua fonte de energia, parou. Terei que parar naquele apocalipse, independentemente do nível de dificuldade ou recompensa que está sendo dada. No entanto, houve um apocalipse separado que chamou a atenção agora. O grupo Artes Marciais recomenda fortemente esta obra-prima. O Santo da Espada disse. Santo da Espada era o líder da equipe do gênero Artes Marciais. Ao contrário de alguém que apareceu como um amante das artes marciais, mas ao invés disso viveu como um imperador de light novels, o Santo da Espada era de fato um conhecedor de artes marciais. O velho abriu um apocalipse. Este é o livro. As Crônicas do Demônio Celestial. Gênero: Artes Marciais, Fusão. Nível de dificuldade: Classe B. Limite de jogadores: 2 a 4 pessoas. A serialização está suspensa no momento. Introdução: Murim. Um mundo daqueles que reverenciam Mu, aqueles que usam Mu, aqueles que se esforçam para alcançar Mu. Um demônio celestial desceu aqui e tentou unificar Murim. Um culto demoníaco, reunido centrado no demônio celestial. As forças opostas que vão contra este culto demoníaco. Lutar pelo controle do mundo seria o que eles teriam feito. Murim é o mundo das artes marciais, Mu é basicamente artes marciais. Se não fosse pela superepidemia repentina. Razão para descontinuação: uma epidemia não identificada se espalhou pelo mundo, causando a morte do demônio celestial. O culto demoníaco foi aniquilado. As outras forças também foram destruídas. Fim. Mas eu sei, isso nos lembra de um certo manhwa novel. Mas eu simplesmente tinha que fazer isso. A razão pela qual eu recomendo As Crônicas do Demônio Celestial é simples. Disse o Santo da Espada. Há um personagem chamado Demônio Celestial neste mundo. É o Murim, onde as mais fortes das escrituras de artes marciais mais fortes estão reunidas. Portanto, haverá um enorme tesouro escondido, na fortaleza do culto demoníaco. Bem, em suma, uma biblioteca ou algo assim teria sido construída. O Santo da Espada tinha uma aparência estranha. Foi porque todas as pessoas que não faziam parte do grupo Artes Marciais estavam dizendo em reação, escrituras sobre artes marciais. Tesouro escondido? O que diabos ele está falando? No final, o Santo da Espada desistiu de usar a terminologia das artes marciais e usou palavras que eram mais fáceis de entender. É seguro dizer que as escrituras das artes marciais são livros que contêm os segredos de uma habilidade. Se conseguirmos salvar este mundo, seremos capazes de obter uma biblioteca onde as melhores habilidades do mundo estão armazenadas. É uma chance para nossos caçadores ficarem um nível mais fortes. Os olhos dos caçadores brilharam.
Artes marciais, Isso significa que podemos obter novas habilidades? Bem, é realmente raro ser capaz de aprender habilidades. É uma oportunidade de aprender a ser forte. O humor de todos estava muito bom. Pessoas que valorizavam a força individual, assim como o Santo da Espada, responderam de forma particularmente positiva. No momento, nossa prioridade era ser forte. Essas afirmações foram convincentes. Claro, era uma boa história para mim também. Isso não é muito bom? Eu acariciei meu queixo. Deve haver muitos mestres voando por aí em Murim. Se eu morrer uma vez pelas mãos daqueles mestres... Uau! Não haveria uma habilidade classe A mesmo se eu escolhesse mal. Ei, zumbi! Você tem medo de que ninguém saiba que você é um zumbi? Por que esses pensamentos confusos são tudo que você preencheu na sua cabeça? Um mundo que eu quero destruir acaba de aparecer. Mas agora é difícil com minha força atual. O Imperador da Espada silenciosamente fechou a boca. Em vez disso, outro ser falou. Brilhante te notifica que ela sentiu um vestígio. A espada na minha cintura de repente vibrou. O que você quer dizer com vestígio? Qual vestígio? Brilhante diz que sua irmã está muito próxima. Irmã, você diz. Brilhante, a chamada constelação deusa da proteção foi dividida e selada em 5 espadas. Uma das espadas estava na minha cintura. Mesmo Brilhante não sabe para onde o resto das espadas foi. Mas ser capaz de sentir o vestígio das espadas de sua irmã por perto. Onde? Onde a sentiu? Eu olhei em volta. A grande biblioteca de todas as coisas. As estantes, que continuavam além do horizonte. Cada estante era enorme. Olhando para cima, era tão alto quanto uma torre. Claro, eu não conseguia ver nada além de livros. Brilhante aconselha que você focalize seus olhos à frente em vez de olhar ao redor no lugar errado. Na frente dos meus olhos? Só há o Santo da Espada na frente dos meus olhos. Espere um minuto. Apocalipse. Um livro contendo um mundo. Talvez esteja aí. A espada sagrada vibrou. Brilhante afirma e diz sim, guerreiro. Brilhante diz que sente a presença de sua irmã do livro que o Cavaleiro da Espada está segurando. Naquele momento, meu próximo destino foi decidido. Um banheiro já havia sido instalado na grande biblioteca. Ok. Depois de lavar o rosto na pia, eu disse. Antes de irmos para Morim. Vamos começar morrendo uma vez. O silêncio fluiu ao redor. Não havia mais ninguém além de mim no banheiro. Mas havia um fantasma e uma espada, e eles responderam a mim. O que você quer dizer com o quê? Brilhante não entende suas intenções. Baeh Orion piscou os olhos, e a luz da espada sagrada brilhou. Lefanta Aijin. O primeiro imperador do Império e aquele que transformou a deusa da proteção em Brilhante. Brilhante apontou que foi você quem a chamou de o Brilhante. Eu não sei que tipo de cara ele é, mas ele poderia viajar de um lado para outro entre os vários mundos. Coloquei meu sobretudo. Era um terno feito sob medida, presenteado a mim pela bruxa antes da coletiva de imprensa. Olhar meu reflexo no espelho me fez parecer um novo recruta pronto para trabalhar. Estranhamente, essa aparência me deu uma sensação de estabilidade psicológica. Pense nisso. Brilhante, você estava no mundo do Império Aijin, certo? Mas a outra espada está no mundo Murim. Isso significa que Lefanta Aijin tinha a habilidade de cruzar mundos. Ele deve ser um cara parecido com um Munshin. Munshin é um gato com pernas curtas. Toquei a haste da espada sagrada em minha cintura. Ele é capaz o suficiente para estabelecer um império e é forte o suficiente para dividir e selar uma constelação. Ele ainda tem a habilidade de atravessar para este mundo. Não é uma boa ideia pular cegamente no Murim sem nenhum plano para procurar fragmentos da espada sagrada. Eu precisava ser um pouco mais cauteloso. Eu também não sou invencível. Isso mesmo. Na verdade, ultimamente, eu estava um pouco nervoso. Devo dizer que estava preocupado com meu eu atual?
Eu estava preocupado que se eu relaxasse um pouco, minha confiança se transformasse em arrogância. Subi para a terceira posição no ranking de caçadores. Quase sozinho derrotei o Rei Demônio. Na cidade, as pessoas só falavam de mim, e agora estou até dando ordens para caçadores que carregam títulos. E daí? Tenho medo de baixar a guarda se cometer um erro estúpido. Havia até 100 andares na torre. No momento, eu era apenas um caçador que havia chegado ao 21º andar. Era muito cedo para relaxar apenas por causa do sucesso que eu tinha agora. O Imperador das Chamas também foi caçado por mim porque ele baixou a guarda. Porque ele tinha uma habilidade que o revivia mesmo se ele morresse, relógio mecânico do retornador. Era uma habilidade de trapaça maluca que parecia não haver como subjugá-la. No entanto, o que aconteceu com Yosowa, o Imperador das Chamas que tinha uma habilidade de trapaça tão maluca? Ele morreu. Além do mais, após sua morte, ele até dançou uma grande rodada de dança Kosatsky na frente do exército mundial. Foi um bom exemplo de que não importa o quão forte um caçador seja, ele não deveria baixar a guarda. Não. Isso é porque, zumbi, você é um bastardo diabólico. De qualquer forma, eu não vou pular para Crônicas do Demônio Celestial e sem quaisquer contramedidas. Preciso saber que tipo de bastardo Lefanta e Jin era. No momento, eu realmente não tenho nenhuma informação sobre isso. A preparação evita o perigo. Por que havia um fragmento da espada sagrada em Murim do Nada, e não no mundo do continente Aijin? O que o Munshin chamado Lefanta Aijin estava pensando, e com que propósito ele dividiu e espalhou a deusa da proteção? Eu queria pelo menos obter a quantidade mínima de informações antes de entrar no próximo estágio. Bem, não é uma mentalidade ruim pensar antes de pular. Baeh Orion inclinou a cabeça. Como exatamente você vai se preparar? Como você disse, você não sabe nada sobre o cara chamado Lefanta ou seja o que for. Só há uma maneira de descobrir. Você está certo sobre eu não saber de nada. Mas... toquei a espada sagrada com meu dedo. Você está errado sobre não haver como descobrir. O quê? Mesmo que ela pareça assim, esta espada é a deusa da proteção. Embora tenha sido dividida em 5 fragmentos, é, sem dúvida, uma constelação. Eu sorri maliciosamente. Uma pergunta agora. Se eu me apunhalar com esta espada, isso contaria como suicídio? Ou é um assassinato pela constelação? Os olhos de Baeh Orion se arregalaram. Ele parecia como se isso fosse algo impensável. Hã? Pode ser suicídio ou assassinato. Digamos que as chances sejam de 50% e eu não sei qual ainda, mas... vale a pena testar. O som de puxar uma espada de sua bainha. Tirei a espada sagrada de sua bainha. Então ouvi uma voz desesperada. Brilhante pede sinceramente ao guerreiro para reconsiderar mais uma vez. Por quê? Brilhante afirma veementemente que é constrangedor para seu passado ser visto por outra pessoa e que ela gostaria de proteger sua privacidade. Eu levantei os cantos dos meus lábios. Ei, não existe privacidade entre nós, certo? Também estou mostrando minha vida pessoal para você, transmitida ao vivo 24 horas por dia. Você deve ser justa. Brilhante está implorando para você parar. A espada sagrada perfurou meu corpo. No momento seguinte, tive certeza de que consegui a aposta de 50%. Você morreu. Sua morte satisfez a condição de habilidade. A habilidade da deusa da proteção está selada e não pode ser adquirida. Foi um pouco decepcionante não poder copiar suas habilidades. Mas o que eu estava tentando conseguir agora não era uma habilidade. Você atualmente é um caçador classe D. Você receberá uma penalidade devido à sua habilidade. O trauma do seu inimigo está sendo reconstituído. A extremidade é moderada. Estrada fantasma vingativa. A cena que eu esperava se desenrolou diante dos meus olhos. A sua longa jornada finalmente chegou ao fim. Eu pude ouvir uma bela voz. Eu sabia que você poderia fazer isso. Guerreiro Nin. Era uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Mas de alguma forma eu percebi imediatamente quem ela era.
a deusa da proteção, que não estava selada na lâmina. Era uma constelação que podia controlar totalmente seu poder. Sim. Um homem. Um nobre de cabelos prateados, provavelmente a quem a deusa se referia como um guerreiro, estava sentado em um trono rústico de jade. Do queixo para cima, havia um toque de fadiga em seu rosto. Foi o primeiro imperador do império, Lefanta Egin, que respondeu a ela. Esse é o cara Lefanta Egin. O homem abriu os lábios. Parece que foi há poucos dias que fiquei surpreso com a convocação repentina. Antes que eu percebesse, me tornei um imperador que unificou o continente. A vida é cheia de surpresas. Uhur! Eu também me sinto revigorado. No início, você era um humano normal que realmente não sabia de nada. Agora, você é mais forte do que eu. Não, a maioria dos deuses não seria capaz de segurar uma vela contra você. Foi então. Hã? Que merda! BAEH Urion, que estava olhando para a cena do trauma comigo, fez um som. Parece que já vi aquele desgraçado antes? Hã? Eu quero dizer aquele cara de cabelo loiro. Mesmo à primeira vista, posso reconhecer, ele é definitivamente o assassino de constelações. BAEH Orion murmurou como se fosse estranho. Fiquei surpreso com o fato de BAEH Orion ter conhecido Lefanta Egin antes. O que assassino de constelações significa? É o título daquele bastardo. Ele conseguiu esse título porque era um bastardo maluco que só andava por aí procurando pelas constelações e esmagando-as. Esmagando as constelações? Você não vê? A torre está conectada aos mundos. A partir do 50º andar, você terá que competir com caçadores de todo o mundo. Oh, sério? E aquele assassino de constelações era um bastardo que estava confinado no 50º andar. BAEH Orion disse. Ele nunca escalaria a torre, apenas ficava trancado no 50º andar o tempo todo, e quando as palavras de uma constelação estando lá passavam, ele as perseguia imediatamente. Tenho certeza de que há pelo menos algumas centenas de constelações que foram mortas por ele. Então Lefanta Egin também é um caçador. Isso mesmo. Eu estava me perguntando em que tipo de mundo um louco tão louco nasceu, aquele pirralho. Então ele é de Egin. BAEHY Rion murmurou. Eu nunca pensei que veria uma conexão antiga em um lugar como este. Ufa! Qual era a relação entre vocês dois? O que mais poderia ser nosso relacionamento? Tivemos uma briga de verdade, esse era o nosso relacionamento. Ele era forte, isso eu vou dar a ele, mas ele não tinha coragem de me desafiar. A cena do trauma continuou se desenrolando mesmo no meio de nossa conversa. A deusa da proteção abriu a boca. O que você planeja fazer a partir de agora, guerreiro Nin? Não há mais deuses e demônios que podem bloquear o caminho do guerreiro Nin. Sua longa jornada é agora. Constelação. Sim? Não é deus nem demônio. É constelação. Lefanta Egin se levantou de seu trono de jade. O mundo pertence aos humanos, não às constelações. Lefanta Egin olhou de volta para a deusa. Uma aura vermelho escura brilhou do corpo do imperador. Guerreiro Nin? Por que de repente você está usando sua aura? Com um olhar exausto, o imperador fundador do império parecia estar agonizando. Não demorou muito. Eu não vou te matar. Por que você tem me ajudado até agora? Uma aura vermelha se abateu sobre a deusa. Eu vou dividir e selar sua existência. Se eu fizer isso, você não conseguirá recuperar seu poder novamente. E quando a constelação acabar? A última parte de suas palavras não pôde ser ouvida por causa do grito agudo. A existência da deusa estava sendo destruída na nossa frente. Eu sinto muito. Lefanta Egin disse. Mas este é o caminho certo. Depois que o grito da deusa desapareceu, o trauma se afastou de nós em um flash. Encenação do trauma concluída. Confirmando que a psique do sujeito está mantida. A penalidade está terminando. O que é isso, esse cara? Depois de voltar ao dia anterior, murmurei no banheiro que voltei novamente.
Achei que veria que tipo de cara ele era depois de ter um vislumbre do passado por meio do trauma. Agora estou ainda mais confuso depois de assistir. Ei, Brilhante! Por que seu antigo mestre selou você? Brilhante respondeu mal-humorada, dizendo que ela também não sabia. A luz da espada sagrada parecia estranhamente fraca. O Lefanta-Ijin, de quem ela se lembra, era um homem de poucas palavras, mas era um guerreiro justo. Brilhante expressa que ela não tinha ideia de por que ele a selou, e por que ele deixou para trás o império que ele fundou. O mistério só piorou. Eu te disse. Quanto mais altos são os níveis dos caçadores, mais loucos eles são, certo? Baeh Orion encolheu os ombros. Não tente entender esses malucos. Se você espiar no abismo, você mesmo cairá no abismo. Torne-se forte como eu, e esmague todos de que você não gosta, seja o assassino de constelações ou qualquer outro. Suspirei. Bem. É considerada uma colheita apenas por conhecer o rosto dele. E eu tinha certeza de um fato. Lefanta-Ijin. O chamado assassino de constelações seria hostil assim que me visse. Porque eu estava carregando os fragmentos da deusa da proteção que ele selou. Eu enruguei minha testa enquanto me olhava no espelho. Se vamos nos encontrar no 50º andar de qualquer maneira, gostaria de cuidar disso com antecedência. Tenha calma. Você não é páreo para ele com sua habilidade atual. Ele é apenas mais fraco do que eu, mas aquele cara é um mestre entre os mestres também. Além disso, se você já tem tempo para se preocupar com o 50º andar, que tal limpar o 22º andar, seu covarde? Ele não estava errado, então repeti baixinho no mesmo dia. O próximo dia. Os caçadores escolheram o 22 graus andar depois de ler todos os apocalipses. Crônicas do Demônio Celestial foi escolhido sem dificuldade porque foi ninguém menos que o próprio Santo da Espada que o recomendou. Oh? Vejo que todos vocês escolheram as artes marciais como seu primeiro gênero. O bibliotecário nos observou tomar nossa decisão e riu de forma significativa. Não é uma escolha ruim. Embora possa não ser exatamente o mesmo Morim que vocês conhecem, é o mesmo porque existem artes marciais e pessoas fortes. Dependendo de como vocês lideram a história, vocês podem até ganhar um encontro milagroso. Artes marciais que não têm preço. De acordo com a expressão que vocês usam, vocês podem até aprender habilidades, ponto. Todos estavam de alto astral, mas o bibliotecário imediatamente jogou cinzas no clima. Jogou cinzas é uma gíria coreana para arruinar o clima. No entanto, todas as coisas são de alto risco e alto retorno. É assim que os personagens inimigos são fortes. Desnecessário dizer, mas se você entrar no apocalipse e perder sua vida, você realmente morrerá na realidade. Claro, você não será capaz de escapar do apocalipse até que tenha completado o final corretamente. Os caçadores calaram a boca. Foi um dado adquirido. A menos que você tenha uma habilidade incomum como eu, a morte sempre tinha o poder de calar as pessoas. Crônicas do Demônio Celestial tem um limite de jogo de 2 a 4 pessoas. Agora, quem fará parte dos personagens deste apocalipse? Os olhos dos caçadores naturalmente se voltaram para os melhores classificados. Entre eles, fui o que mais chamou a atenção. O motivo era simples. Foi porque, nos últimos dias, eu ordenei e direcionei as caçadoras como se eu fosse uma espécie de representante. Eu vou participar. E não tinha intenção de fugir de minhas responsabilidades. Com a minha resposta rápida, os mestres da guilda sorriram deliciosamente, como se dissessem que eu sabia que ele faria isso, e a maioria dos caçadores me encarou com um olhar surpreso. O Santo da Espada seguiu e disse: Você não pode deixar de fora a pessoa que recomendou o Apocalipse. Ele parecia solene, mas havia um leve sorriso no canto de seus lábios. Eu podia ver claramente que seu corpo estava coçando de excitação. Talvez como um leitor que ama as artes marciais, o fato de poder entrar no verdadeiro Morim não é um prazer em si. Estou feliz. O número mínimo de pessoas foi atingido. O bibliotecário deu uma risadinha. Podemos ter mais 2 personagens vindo conosco aqui. Como vocês querem fazer isso?
Há mais uma razão para eu recomendar este Apocalipse. O Santo da Espada imediatamente abriu a boca com confiança. Pessoal, vejam todas as razões para a descontinuação. As Crônicas do Demônio Celestial. Gênero: artes marciais, fusão. Nível de dificuldade: classe B. Limite de jogadores: 2 a 4 pessoas. A serialização está suspensa no momento. Introdução: Murim. Um mundo daqueles que reverenciam Mu, aqueles que usam Mu, aqueles que se esforçam para alcançar Mu. Um demônio celestial desceu aqui e tentou unificar Murim. Um culto demoníaco reunido centrado no demônio celestial. As forças opostas que vão contra este culto demoníaco. Lutar pelo controle do mundo seria o que eles teriam feito. Murim é o mundo das artes marciais, Mu é basicamente artes marciais. Se não fosse pela superepidemia repentina. Razão para descontinuação: uma epidemia não identificada se espalhou pelo mundo, causando a morte do demônio celestial. O culto demoníaco foi aniquilado. As outras forças também foram destruídas. Fim. Olhando de novo, o motivo da descontinuação era ridículo. Nem mesmo afirmava exatamente o que era a epidemia. No texto do Apocalipse, apenas isto foi escrito: o demônio celestial morreu repentinamente devido à epidemia não identificada, logo, todas as outras forças morreram também. Ninguém sabia o que aconteceu especificamente. Vamos descobrir quando realmente entrarmos neste mundo. Em todo caso, ficou claro que o Murim foi destruído por causa da epidemia não identificada. O Santo da Espada acenou com a cabeça. Como você pode ver, a epidemia foi o que destruiu este mundo. Não é preciso dizer que não devemos pegar apenas caçadores fortes, mas também caçadores que têm amplo conhecimento sobre doenças. E eu sei quem é o mais educado quando se trata de doenças. O Santo da Espada sorriu abertamente e chamou alguém do grupo de artes marciais de onde ele veio. Rei da Medicina. Você vai sair. Um homem idoso de aparência teimosa saiu com as mãos atrás das costas. Desta vez, novamente, o Imperador da Espada fingiu que sabia. Ah! Aquele cara! Por quê? Quem é aquele? Como assim por quê? Você conhece aquela loja, certo? O lugar para onde tentei levá-lo primeiro, Zombi. Ele é o dono da loja da drogaria favorita do vovô de Marcos. Ah, realmente agora. Esse vovô é bom em fazer drogas. Mas, ele é bom nisso, mas... O Imperador da Espada murmurou no final de sua frase. Ninguém sabia o motivo melhor do que eu. Não se preocupe. Eu serei o único a lutar, e o Rei da Morte ajudará se eu não for o suficiente. E quando este Rei da Medicina resolver a questão sobre a doença, este apocalipse será apenas para nós três. Rei da Morte, há algo que você queira dizer? Enquanto falava com confiança, o Santo da Espada olhou para mim com as mãos levantadas. Ah! Sim. Há uma pessoa que gostaria de trazer comigo. Abaixei minha mão e apontei para uma caçadora. A caçadora, que foi apontada do nada, engasgou com as palavras. Você está falando de mim. Era alquimista. Eu assenti. Sim, está certo. A alquimista tremia como se tivesse sido atingida por um raio enquanto caminhava pela rua. Rei da Morte. Não faz nem uma semana desde que recebi meu título. Estou muito fraca. Não teria nenhuma utilidade, mesmo se você levasse alguém como eu com você, então por quê? Você é a farmacêutica e médica mais capaz que eu conheço, alquimista. Sim. E você também disse antes. Rei da Morte Nin, se você precisar de algo, por favor me diga. Enquanto eu puder fazer isso, vou ajudá-lo em tudo que puder. Eu sorri amplamente. Se não foi apenas conversa fiada, você ajudará. Certo, alquimista Nin. Os olhos da alquimista estavam em desespero como se ela estivesse olhando para o diabo. Por quê? Ela não conseguiu o título graças a mim? Se você foi carregada, terá que pagar o preço por ser carregada. Os caçadores aplaudiram. Oh, o que é isso? Então,
Todas as 4 vagas estão preenchidas. Mas quem exatamente é essa mulher? Isso é o que eu quero dizer. O ancião, rei da medicina, como você sabe? O santo da espada também tinha uma expressão intrigada no rosto. Não é a garota que vi da última vez? A alquimista tentou se esconder atrás de mim. Na época em que o santo da espada me confundiu com um assassino em massa, ela tentou impedir o rank número 1 ao lado da cruzada. A pressão que o santo da espada havia emitido naquela época era tão caótica que parecia que ela estava se lembrando do incidente assim que ela foi capaz de vê-lo de perto. Talvez o santo da espada também estivesse pensando o mesmo, então ele limpou a garganta. Você não precisa ficar tão assustada. O mal-entendido entre mim e o Rei da Morte foi resolvido. É isso mesmo. Sim, é isso. Bem, mas só por causa disso. O santo da espada olhou para mim com uma cara estranha. Rei da Morte. Para onde estamos indo agora é um lugar muito perigoso. A constelação também não disse isso? Se você morrer no Apocalipse, você também morre na realidade. Está tudo bem em levar aquela senhora para um lugar tão perigoso? Sim. Eu balancei a cabeça com confiança. Ela é a melhor alquimista que conheço. Ao mesmo tempo, ela era provavelmente a maior alquimista que existia. Ugh! O Imperador da Espada também discordava? Mesmo usando os mesmos ingredientes, ela produziu 15 vezes a quantidade da loja que ele originalmente me apresentou também, ou seja, era a loja do Rei da Medicina ou o que quer que estivesse ali. Esse cara faz elixires muito bons, mas não é o melhor. Agora, já que temos aquela senhora. Sim. No entanto, os olhos do Santo da Espada tinham uma sensação sutil. A melhor alquimista que você conhece. Abri a janela do personagem para ter uma ideia do estado psicológico do Santo da Espada. 1. É uma recomendação notável do jovem, então deve haver algo especial, mas há um oceano maior no mundo. Entendo, Imperador da Espada. Já se passou muito tempo desde que você disse a coisa certa. Até uma carpa real que viveu em mar aberto todo esse tempo, quando for para um rio, descobrirá que não é a menor carpa. Tudo bem, acho que devemos aproveitar esta oportunidade para construir um relacionamento com aqueles 2 jovens e o Rei da Medicina. Oceano maior no mundo, significa que sempre há pessoas que são melhores ou mais qualificadas. Uau! Eu construí algumas conexões todo esse tempo, e talvez seja porque o Santo da Espada tinha feito uma promessa a si mesmo, então ele não disse nada em voz alta, e eu sabia que suas palavras tinham boas intenções por trás delas, mas, realmente, ele ainda tinha uma mentalidade antiquada. E ele disse, Imperador da Espada, então provavelmente era o outro Imperador da Espada ao lado do Santo da Espada, significando que ele também olhou para o alquimista como ele fez da última vez. Não é de surpreender, pois havia outra figura aqui que expôs sua mentalidade antiquada descaradamente e falava sem boas intenções. O que você quer dizer com o melhor que você conhece? Era o Rei da Medicina. É por isso que eles são novatos. Oh, que coisa! É ridículo pensar que cruzou uma montanha quando, na verdade, acabou de cruzar uma pedra. Nossa, odeio isso porque tenho que considerar essa jovem como minha rival. Rei da Medicina, por favor, seja compreensivo. O Rei da Morte é um homem excelente. É que a experiência de vida dele é um pouco. Essa experiência. É dessa experiência que estou falando. Experiência é o mais importante. Mas você nem sabe disso e finge que conhece o mundo inteiro. Sou eu que tenho vergonha de tudo isso. Ele está agindo da mesma forma como quando ganhei cerca de $1 bilhão no Vale do Silício, quando tinha meus 20 anos. A mesma mente podre e corrompida. Mas você é o único que não sabe. Acalme-se um pouco. Que coisa, que coisa, que coisa. Eu estive me acalmando todo esse tempo. É um pecado dizer e fazer o que quiserem, mesmo que sejam novatos. Marcos, estou me segurando por você. E o quê? O que ele disse antes? Ele estava dizendo que quer trazer uma garota discreta que apareceu do nada.
É como um jovem bilionário carregando um troféu no Vale do Silício. O Rei da Morte não é esse tipo de jovem. O que você quer dizer com ele não é? Seu pirralho. Olhe nos meus olhos e me diga. Tem certeza que ele não é? Impressionante. O que foi impressionante era que existe um homem que poderia deixar o Santo da Espada perturbado. Parecia que era uma cadeia alimentar da versão mais velha, onde um mais velho estava sendo arrastado por um mais velho ainda. Foi difícil calar meu cérebro que estava pensando sobre os mistérios deste ecossistema recém-descoberto. Talvez seja por isso que não fui eu quem respondeu aquele velho de todos os velhos. E, eu não me importo que você me chame de criança, mas... A alquimista agarrou meu colarinho com força e cerrou os dentes. Rei da Morte nem absolutamente não é um novato. Ele é um homem incrível. Podre. O que você quer dizer com mente podre? Veja, Marcos. Não parece que ela está defendendo o seu próprio homem? É assim que é ser jovem. Ei! Quando eu era jovem, pensava que era isso que significava juventude. O que você quer dizer com defender meu próprio homem? A alquimista estufou a boca. Ela tinha ouvido coisas tão absurdas que parecia que seu cérebro não conseguia processar. Cruzada deu um passo à frente e defendeu a alquimista. Pare. A alquimista é sem dúvida uma excelente farmacêutica. Embora eu tenha sabido de sua existência por causa da introdução do Rei da Morte, minha civil militia também recebeu inúmeros remédios excelentes da alquimista. O rei da medicina bufou. Apenas o padrão da civil militia seria capaz de aceitar isso. O que você disse? Você deveria dizer a coisa certa. Você já passou pela minha farmácia com suas condições financeiras? Você acha que o teto é alto porque não conhece o céu. E você nem sabe que é uma tampa de caixa, não o teto de uma sala. Até o seu visual ridículo é igual ao de um jovem rival, TCH. A cruzada mordeu os lábios com força. Embora tenha sido listada como uma das 5 principais guildas, a civil militia sempre enfrentou dificuldades financeiras. Ela foi brutalmente picada em sua ferida. O rei da medicina apertou suas mãos como se estivesse afugentando um viciado. Ei, de que adianta falar? Vamos parar. Você só estaria cansado de me ouvir devagar. Bem, isso estava certo. Senhor Imperador da Espada. Ouvir essa bobagem é bom o suficiente? Mais do que o suficiente. Por que você está se sufocando? Eu olhei ao redor da biblioteca. Não estou me sufocando. Como já disse várias vezes, essa cena estava sendo transmitida ao vivo para os caçadores na Praça da Babilônia. Em outras palavras, esse momento foi ideal para estreia e retirada. Eu disse ao rei da medicina. Você gostaria de disputar? Se o que o Santo da Espada tinha era uma aparência estranha, então o rei da medicina estava literalmente na nossa garganta. Olhe agora. Marcos. Porque ele não conseguia raciocinar, ele imediatamente apontou sua faca para mim, aquela expressão podre. Isso me lembra de quando me tornei o campeão mundial de boxe aos 40 anos. Não, comigo não. Tirei ervas medicinais da minha bolsa. Vou providenciar as ervas medicinais. Vocês dois podem fazer um elixir com ele. Então, vamos comparar o desempenho com os elixires que vocês dois fizeram, então não teríamos certeza. A alquimista saltou. Rei da Morte Nin. Aquele velho. Estou muito chateada por ele ter insultado o Rei da Morte Nin, mas, ele ainda é a pessoa chamada Rei da Medicina? Ele é um grande nome que todos os caçadores conhecem. Em comparação, faz apenas uma semana desde que recebi meu título. A alquimista estremeceu. Eu segurei seus ombros. Alquimista Xi. Sim. Com seus óculos no meio, fiz contato visual direto com ela e disse. Eu acredito em você. Rei da Morte Nin. Então você também precisa acreditar em si mesma. A alquimista respirou fundo. Além dos óculos, pude ver que suas pupilas trêmulas haviam recuperado a luz. Com os punhos cerrados, ela balançou a cabeça vigorosamente.
Sim, Rei da Morte Nin. Vou fazer o meu melhor. Não. Ela imediatamente balançou a cabeça e a alquimista corrigiu suas palavras. Eu vou ganhar. O Rei da Medicina olhou para nós como se isso fosse ridículo. O Rei da Medicina balançou a cabeça. Sempre há coisas assim. Você tem que mergulhar e tentar ver se era ketchup ou sangue para que eles saibam onde estão. É o mesmo de quando eu tinha cerca de 3 anos. Você está tagarelando por muito tempo. Você está tentando fugir. Bem, jovenzinho, esteja preparado para ver aquela garota derramar lágrimas. Não sei pegar leve com os jovens. Rei da Medicina versus Alquimista. Uma partida extraordinária havia começado. As reações dos caçadores foram cínicas quando a partida começou. Claro que o velho Rei da Medicina vai ganhar. A drogaria daquele velho é tão cara, mas ainda leva quase um mês para fazer a reserva. Os dois realmente têm algo acontecendo? Não importa o quanto eu olhe para isso, o Rei da Morte está sendo muito irracional. Rei da Morte e Rei da Medicina. Ambos são reis, mas ainda há uma diferença nos anos de experiência. Em um sentido literal, suas reações foram normais. Agora, aqueles que pensam que o Rei da Medicina vai ganhar, venham aqui. Aqueles que pensam que a alquimista vai vencer, aqui. Por outro lado, havia também a Condessa, que não perdeu a chance de ganhar dinheiro e abriu uma mesa de jogo. Do nada, 2 criadas estavam segurando uma caixa de coleta. Rei da Morte, você vai ficar bem? As probabilidades de aposta agora são 1,08 a 47. A bruxa se aproximou e sussurrou para mim. Isso é ótimo. Por que você pensa em ganhar algum dinheiro e apostar do lado da alquimista para que as probabilidades de aposta não caiam muito? Rei da Morte, tudo isso está sendo transmitido ao vivo. Foi você quem disse isso. A bruxa parecia tão séria quanto podia. Se aquela alquimista que você recomendou quebrar horrivelmente. Se isso acontecer, tudo será transmitido ao vivo para a Babilônia e para o mundo. Não, os telespectadores na internet devem estar realmente em alvoroço agora. Se fosse eu no passado, que comentário eu estaria escrevendo? Algo como eu quero me tornar como o Rei da Medicina também, eu postaria comentários como esse. Enquanto eu estava tendo esses pensamentos ociosos, a bruxa tocou sua testa. Isso vai prejudicar sua reputação se acontecer, Rei da Morte, tem certeza que vai ficar tudo bem. Sinto um pouco pelo velho Rei da Medicina. Não. Honestamente, eu não sentia nada. Se você proferiu palavras ásperas, deve assumir a responsabilidade por suas ações, certo? Não é esse o verdadeiro espírito e razão por trás do respeito pelos mais velhos? A bruxa olhou para mim e para a alquimista por sua vez com uma expressão estranha. Eu estava me perguntando o que ela estava pensando, então pensei em abrir a janela do estado psicológico da bruxa para ver. Foi então. Eu terminei, novata. Rei da Medicina. Ele gritou enquanto levantava o elixir que havia feito. Incline a cabeça diante da minha grande criação. Poção única de recuperação. Raridade, única. Produtor, Rei da Medicina. Descrição: embora seja um pouco amarga, beber curará até mesmo as feridas mais mortais. Nem é preciso dizer que, por ser uma poção de recuperação, ela deve ser tomada em um local seguro para levar em consideração os efeitos colaterais da cura. De qualquer forma, é um feito incrível poder produzir uma poção dessa qualidade. Vivas ressoaram por toda a biblioteca. É uma poção de recuperação única. Oh meu Deus! Tirando uma poção de recuperação única. Ele é realmente o Rei da Medicina. É realmente um rei nunca morre. Velho Rei da Medicina! Você gostaria de vendê-la para mim? Como você ousa furar a fila? Rei da Medicina Nin. Estou no topo da lista de reservas. Eu vou comprá-la. O Rei da Medicina ergueu o queixo e olhou para mim e para a alquimista. Ele tinha uma cara que dizia: vocês dois ousam tocar no nariz de um tigre, então agora vocês saberão adequada e completamente o que significa ser humilhado. Foi então. Terminei de fazer isso também.
A alquimista mostrou a todos o elixir que ela havia feito. Vitamina de morango. Raridade, quase um mito. Produtor, alquimista. Descrição, tem gosto de morango. Por que tem gosto de morango quando não tem morango? E o que é esse efeito? Contanto que o estado de preservação esteja bom, ele pode enxertar as partes cortadas do corpo sem quaisquer efeitos colaterais. O que diabos acabou de ser feito? O silêncio cobriu a biblioteca. Os dois olharam em silêncio para os elixires que haviam feito individualmente. Os outros também ficaram em silêncio. Eles usaram exatamente o mesmo material, mas os itens produzidos eram tão diferentes que as pessoas que os viram pareciam encantadas. Foi a alquimista quem fez o primeiro movimento. Ela brincou com os óculos com os nós dos dedos secos e inclinou a cabeça. Este é o elixir que você fez, Yongon-nin. Yongon é basicamente uma forma educada de chamar um homem idoso. O rei da medicina ficou em silêncio. A alquimista pegou a poção do rei da medicina e examinou tudo. Mesmo olhando de outro ângulo. Ela até tentou virar de cabeça para baixo. Então, ela devolveu a poção para a mão do rei da medicina e fixou seus óculos. Está neste nível, hein? Essa pessoa é o tipo de pessoa que se torna infinitamente mais forte quando pensa que está em uma posição vantajosa. Em outras palavras, como todos os outros caçadores de alto escalão, ela abriga as sementes de uma aberração? Não pode ser. Não pode ser. Enquanto minha confiança nos humanos estava à beira do colapso, o rei da medicina mal respondeu. A diferença de altura entre os dois era enorme. A altura da mulher era tão brilhante e promissora conforme ela vivia, e o corpo do velho era tão baixo quanto o que ele havia vivido. Então a alquimista olhou para o rei da medicina, e o rei da medicina olhou para a alquimista. Yongon-nin, não me diga. Novata, não me diga. Ambos falaram ao mesmo tempo. A sua habilidade de fazer elixir é ruim. Você só tem sorte. Quando a alquimista inclinou a cabeça, o rei da medicina sentiu. Foi sorte. O quê? É por isso que os jovens são assim. Isso me lembra de quando eu tinha 30 e poucos anos, ganhei cerca de US 1,7 bilhões de dólares em 10 minutos em Wall Street. Achei que fosse tudo por causa das minhas habilidades. A alquimista inclinou a cabeça. Seus óculos também se inclinaram. Uma voz sincera veio dos lábios da alquimista inclinado. Você gostaria de tentar de novo? Está tudo bem para você? A deusa da fortuna não sorri 2 vezes. Os jovens são apenas. 3 minutos se passaram. Você é muito sortuda. Mas a deusa da fortuna não sorri pela 3ª vez. Desta vez, a diferença em nossos anos de experiência com certeza. Mais 3 minutos se passaram. Você é extremamente sortuda. Mas a deusa da fortuna não sorri pela 4ª vez. Pare. No final, o santo da espada agarrou o ombro do rei da medicina. Chega, rei da medicina. Marcos, do que você está falando? Você parece terrivelmente vergonhoso. Não é isso. Desta vez com certeza. Desta vez com certeza, minhas habilidades. Minha experiência vai destruir a sorte daquela novata. Você não pode ver. Esta é a minha estrada da vitória, de Chan MC Calister. Sinto muito, senhorita. Você é realmente a melhor alquimista. É uma pena que eu não confiei e entendi imediatamente porque o Rei da Morte estava garantindo por você. O santo da espada curvou-se e pediu desculpas. A alquimista, que estava olhando para o rei da medicina com os olhos como se estivesse olhando para um bando de pulgas, se recompôs. Deve ser difícil ter um amigo como ele. Mesmo se ele estiver agindo assim, ele, não é como se não houvesse nada de bom sobre ele. Elixires. Embora ele não seja tão bom quanto você, ele faz alguns muito bons. Sim. Eu sinto que é melhor do que nada. Não é como se ele não tivesse nenhuma habilidade básica, então não é como se ele não pudesse ser usado como um assistente. Foi no momento em que a alquimista murmurou enquanto arrumava os óculos. Você.
Com a agilidade que se assemelhava muito a um gato correndo em direção a um pinheiro prateado, o mestre de Sangrium, a condessa, agarrou a alquimista pelo pulso para puxá-la. Um contrato! Um contrato! Um contrato imediato! Contrato exclusivo! Um contrato comigo! Garanto que você receberá o melhor tratamento do setor. Vou até deixar você tocar no gato. Não, vou deixar você rolar no campo do gato. Que tal isso? Que tal isso? A alquimista estava perplexa e não conseguia falar. Mas a condessa atacando-a foi apenas o começo. Eu também. Alquimista Nin. E já que o Rei da Morte destacou você, vou chamá-lo de Rei Alquimista Nin. Não, exclua o rei, é apenas Alquimista Nin. É o deus da medicina. Dê-nos alguns elixires também, por favor. Ela recebeu o mesmo tratamento que eu recebi quando fiz a conclusão solo do 10º andar. O pedido de números apertos de mão oprimiu a alquimista. Para começar. A alquimista ficou confusa e empurrou as pessoas para longe. Para aqueles de vocês que querem negociar comigo, em primeiro lugar, por favor, peçam permissão ao Rei da Morte. Ah, claro, eu ainda irei negociar com meus clientes anteriores. Ah, a cruzada Nin está tudo bem. Se não, eu, por enquanto, só irei vender elixires para pessoas que o Rei da Morte permitir, então, com a condição de que eles não causem nenhum problema ao Rei da Morte. Suas palavras atraíram os olhos dos caçadores, incluindo a condessa, para mim. A cruzada silenciosamente se afogou em sua vitória, fez uma pose de oura e depois saiu silenciosamente de novo. Eu sorri. Em primeiro lugar, vamos pensar sobre isso depois de concluir o Apocalipse. Ah! Sim, sim. Escalar uma torre sempre funciona para os caçadores. Até a condessa recuou com um sentimento amargo. Bom. Com isso, os membros estão posicionados. Para começar, temos Santo da Espada. E também temos Alquimista. Acima de tudo, tem eu. Não. De jeito nenhum. Isso não pode estar acontecendo. Minha experiência. Meus anos de experiência não podem ser frustrados pela sorte de uma mera novata. Não sei se ele era o rei da medicina ou o imperador da autodecepção. Porém, assim como o que a alquimista disse, ele era melhor do que nada. Bem, acho que todos os personagens foram decididos. O bibliotecário, que estava assistindo ao nosso programa até agora, disse alegremente. Vou dizer de novo. Se você morrer dentro do Apocalipse, você morrerá na realidade. Só há uma maneira de sair ileso. Supere a crise de descontinuação em série de qualquer maneira que puder e, em seguida, crie um final adequado. O que é um final adequado? Isso depende do seu julgamento. O bibliotecário sorriu com a minha pergunta. Talvez você possa salvar Morim erradicando a epidemia. Ou usando a epidemia, você pode se tornar o mestre de Morim. As possibilidades são praticamente ilimitadas. Por favor, pense por si mesmo qual será o melhor final. Ponto. Em suma, significa que a escolha seria inteiramente nossa. Eu assenti. Bom. Então, por favor, envie-nos para Crônicas do Demônio Celestial agora mesmo. Espere um minuto. Alguém gritou. O mestre da seita Nin não vai. É apenas um apelido para Shenmue. Eu sei certo. Um apocalipse relacionado às artes marciais não é uma oportunidade perfeita para o mestre da seita participar ativamente? Shenmue. Eles eram caçadores da guilda liderada por Víbora. A Víbora, que ainda aprendia a respiração no grupo de artes marciais, piscou os olhos. Para o perplexo Víbora, os membros da guilda jorraram uma palavra após a outra. Não importa o quanto eu pense sobre isso, é um mundo destinado ao mestre da seita. Eu também acho. Mestre da seita Nin. O dever de um jogador forte não se refere ao nosso mestre da seita Nin. Eu também acho, mestre. O mestre deveria se apresentar. A víbora franziu a testa. E lentamente juntou os braços. Aquelas sobrancelhas grossas e o olho abaixo delas estavam cheios de determinação viril.
Bem, eu estava prestes a dar um passo à frente. Seus bastardos, vocês não me esqueceram, certo? Eu fiquei sem palavras. Isso é estranho. Mas essa pessoa estaria interessada no mundo das artes marciais? Algo estava suspeito, então quando abri a janela do personagem para ler seu estado psicológico. Com certeza. Não, seus discípulos de merda. Por que diabos vocês estão tentando me enviar para esse tipo de vila? A víbora estava chorando por dentro. Ele estava falando sério, mas apenas por fora. Então, o promotor Caolho falou calmamente, como se esperasse que seus discípulos o empurrassem com tais comentários encorajadores. Aqueles que adoram habilidades marciais e cavalheirismo. O mundo dos artistas marciais e lutadores cavalheirescos, esse é o Murim. Embora eu tenha nascido em uma cidade natal diferente, há muito tempo mantenho o Murim como a cidade natal do meu coração. Não haverá uma descarga de merda lá. Quantos problemas de merda eu tive que passar por causa disso no Império Aijin, essa merda. Puta merda. Não é como se vocês não soubessem porque o clã que criei se chama Shenmue. Com a habilidade de trapaça Xion Amou Sangue que eu tenho, antes de vir para a torre, o fato de eu ser um mujik de 32 anos que parecia ter pintado um grande quadro, havia Munge? Todo mundo sabia que era Shenmue para abreviar. É assim que o homem do signo fez. Não posso nem explicar isso agora que chegamos tão longe, droga. Decidi manter todas as palavras coreanas para que todos entendessem o significado por trás de Shenmue. Basicamente, Xion Amou Sangue significa incomparável sob os céus, enquanto Mujik significa desempregado e Munge significa problema. Puta merda. Eu devo ir, de qualquer jeito. Eu absolutamente não quero ir. Eu estava além de 100 palavras. Baeh Rion, que compartilhava a consciência comigo, pareceu ter uma reação semelhante. Brilhante relata que ela também está sem palavras. Havia uma existência diante de mim que deixava pessoas, espectros e constelações de um mesmo jeito, todos sem palavras. Tal existência realmente atraiu os aplausos dos caçadores. Os membros da guilda Shenmue ficaram particularmente satisfeitos. Como esperado do mestre da seita. Eu sabia que você daria um passo à frente, mestre Nin. Nosso ídolo. Um verdadeiro caçador desta era. Eu vou te seguir para sempre. Mestre da seita. Se eu não tivesse a capacidade de ler estados psicológicos, quem sabe, talvez também o admirasse. Não importa para onde você olhe, a aparência da víbora era a de um guerreiro cavalheiresco que devotou sua vida à espada. Assim como o Santo da Espada. Aquele Santo da Espada cruzou os braços. Víbora, se for você, você tem todo o direito de sentir vontade de ir. Se você diz assim, parece que está se irritando. Mas, mesmo assim, não acho que haja qualquer razão para este homem fazer concessões. O Santo da Espada estendeu sua aura. Era uma situação onde a víbora já estava exalando sua força. As energias exudadas por dois espadachins entraram em confronto. Com o som de balões estourando, o ar ao redor das forças em colisão mudou rapidamente. As empregadas marcadoras devem ter sentido uma sensação de crise, e fugiram rapidamente ou foram apanhadas pelo choque de força e foram lançadas aos ares. Os caçadores estavam mais animados. O Santo da Espada e a víbora se enfrentam. Esta é uma batalha de orgulho. Era uma visão rara no sentido literal. Para mim, que sabia o estado psicológico da víbora, era uma visão rara. Naquele instante, ouviu-se o som de alguém mancando. Santo da Espada. Mestre Shenmue, parem com isso. Era o som da cruzada dando um passo à frente. A razão pela qual um som de alguém mancando foi ouvido foi que a cruzada foi uma das poucas figuras que apostou dinheiro na alquimista durante a aposta anterior. Sua bolsa, que sempre fora magra, agora estava cheia com 47 vezes o valor das apostas. A razão pela qual a cruzada com a expressão mais séria parecia um pouco estranha era por causa do feitiço de sua bolsa de pelúcia. Vocês não vão começar a se esfaquear aqui, certo? Independentemente da bolsa, a voz da cruzada era solene. Como sempre, a briga dos dois foi mediada. Como sempre. Espere, não me diga,
foi sempre assim. Eu sei bem, zumbi. Se sempre foi assim, e é só que não sabíamos até agora. A aparência da cobra venenosa era a de um guerreiro pomposo que não carecia de nada. Ei, zumbi. Sim, senhor imperador da espada. Eu disse que todos os caçadores de alto nível eram malucos, certo? Mas então. Mesmo assim. Entre eles, aquele bastardo, como posso dizer isso? É para valer. De qualquer forma, víbora, um homem como você. A víbora deu um largo sorriso. Para um guerreiro. Há momentos em que você simplesmente não consegue recuar. Cruzada. Faça algo sobre isso. O clamor de sua mente desesperada nunca seria dito em voz alta, mas a cruzada realmente fez algo a respeito. Especificamente, ela disse isso ao Santo da Espada. Santo da Espada. Você pode, por favor, desistir desta vez? Por que você está dizendo para ele recuar? Por que você está dizendo para ele recuar? Com aquela seriedade, nossos pensamentos se sobrepuseram. Brilhante treme e dá um tapinha na cintura do guerreiro para se sentir confortável. Enquanto eu era consolado sem palavras, a cruzada continuou a falar em direção ao Santo da Espada. Eu sei que você sempre quer estar na linha de frente. Mas você já não participou da invasão do 12º ao 19º andar com o Rei da Morte e a Bruxa? Portanto, seria realmente uma atitude vergonhosa se você disser que quer ser o primeiro a pisar no ataque do 22º andar desta vez também. Um tom calmo e uma explicação lógica. Com uma expressão séria. A única coisa que me incomodava era a bolsa protuberante pendurada ao lado de suas roupas. Além disso, a cruzada apontou para a víbora, e então para os membros que sugeriram que o mestre da Seitanin deveria ir. Shenmue Master é o chefe de um grupo. Embora ele não seja um homem que se preocupa com o rosto de seus discípulos, sua posição é diferente de você, que joga sozinho. Você não pode respeitá-lo um pouco? O Santo da Espada, Marcus Callenberry, estava pensando. O velho de postura dura franziu a testa. Em seguida, relaxou suas sobrancelhas tensas. Ele passou por esses movimentos muitas vezes. Finalmente, ele cruzou os braços. Quando eu já me importei com a honra de vocês, as 5 principais guildas? A cruzada cerrou os dentes. Santo da Espada, você realmente... Mas... O Santo da Espada, que havia cortado as palavras da cruzada, virou a cabeça para me encarar. Não, por que ele estava olhando para mim agora? Ultimamente, tenho me perguntado se ele terá algum senso de honra. Foi uma ótima visão. Um velho teimoso se curvou sobre sua teimosia. Foi uma bela visão e, ainda assim, o resmungão rei da medicina ainda tinha um olhar, isso não pode estar acontecendo em seu rosto ao meu lado, e sua linguagem corporal parecia transmitir que ele não queria seguir o exemplo da pessoa diante dele no mínimo. Mas por que eu estava vendo aquela visão dele agora? Entendi. O Santo da Espada deu um passo para trás. Ele olhou para as crônicas do demônio celestial cheio de pesar, mas o velho afastou isso de seu coração e disse: Víbora, desta vez eu vou me render a você. A víbora ergueu os olhos. Mas isso foi apenas por um momento. A víbora liberou sua força ainda mais e sorriu. Ele parecia um jogador que ganhou como queria. Você deveria ter feito isso antes. Você deve saber que acabou de manter sua vida, meu velho. Não. Que merda! Por que você está fazendo concessões de repente? Marcus Callenberry. Você não é do tipo que desiste de nada para ninguém. Não, eu não quero ir. Estava acontecendo uma cena indescritível da qual ninguém sabia por dentro. Como esperado, a cruzada também olhou para o Santo da Espada com a mesma cara, como se fosse difícil de descrever. O questionador herege, que observava com o rosto radiante, saltou e abraçou o braço da cruzada. Isso é incrível! Você convenceu o Santo da Espada, cruzada. Bem. Não. Foi o Santo da Espada que aceitou minha persuasão. É mesmo. Então eu terei que abraçar o Santo da Espada. Eu recuso veementemente.
O Santo da Espada imediatamente ergueu uma parede de ferro. Claro, qualquer parede de ferro aleatória não funcionaria para o psicopata louco nascido por natureza, então o Santo da Espada tinha que ter problemas por um tempo. Sério. Todo mundo está crescendo pouco a pouco. A bruxa sorriu com a boca fechada como um ponto. Com um humor como se uma história comovente tivesse sido contada, as 3 pessoas que vieram para a expedição de Apocalipse Crônicas do Demônio Celestial estavam prontas. Se estiverem decididos, vão mais rápido, seus desgraçados. Vou perder o controle se continuar esperando. Você é apenas o jovem eu. Isso também não pode ser evitado. Ah, realmente. Eu deveria simplesmente sair, o que posso fazer? Fui derrotado pela sorte daquela novata de antes, mas o único de um tipo, amplamente conhecido, e o melhor alquimista de todos os tempos sou eu, o Rei da Medicina. Ugh, Rei da Morte. Estou com medo. Está realmente bem se alguém como eu ir? Oh, mas é claro, eu sou pelo menos melhor do que o Rei da Medicina ou algo assim. O resultado foi tão sólido quanto a teoria geocêntrica de Galileu Galilei, mas os resultados estranhamente não foram reconhecidos por aquele velho parecido com uma pulga. Mesmo assim, é alguém como eu. Ei, não combatentes. Cuidem-se quando houver uma briga. Leva apenas um momento para o pescoço de uma pessoa voar, sabe? Eu não quero ir. Troque comigo. Vovô Santo da Espada, você pode por favor trocar comigo, mesmo que seja agora. Fiquei olhando fixamente para os membros da expedição que haviam se reunido. O Imperador da Espada falou em um tom suave que era raro para ele. Não se preocupe, zumbi. Se você não acha que isso está correto, simplesmente morra. Se você ficar doente ou se jogar do teto, volte a um dia antes. Vou reconhecer isso de verdade do fundo da minha alma. Embora tudo que eu tenho agora seja uma alma. Eu balancei a cabeça fracamente. Sim, vamos lá. Ótimo. O bibliotecário estalou os dedos. O Apocalipse que estava nas mãos do Santo da Espada voou sozinho para as mãos do bibliotecário. Ele tinha acabado de nos emprestar por um momento, mas este livro era originalmente seu, então o bibliotecário o abriu com gestos familiares. Rei da Morte, Víbora, Rei da Medicina, Alquimista. A luz irradiou do livro. Eu gostaria de citar esses 4 novos personagens nas Crônicas do Demônio Celestial. Quando vocês abrirem os olhos lá, ainda será um mundo 10 dias antes da trágica descontinuação de volume da série. E a luz nos envolveu. Estou ansioso para o seu final maravilhoso. Foi o momento em que uma equipe de expedição sem esperanças ou sonhos foi despachada.